Um amigo meu comprou recentemente um imóvel para aluguel em um resort de esqui e golfe no norte de Michigan. É basicamente só um quarto de hotel e, pelo que parece, não é reformado há bastante tempo. Não tem nada de realmente errado com ele. Quero dizer, já fiquei em quartos de hotel que nem chegavam perto desse aqui. Ainda assim, acredito que posso deixar o quarto mais bonito e talvez aumentar as reservas para meu amigo. A primeira coisa que vou precisar construir vai ficar bem aqui nessa área. No lugar daquele suporte de prateleira, pensei que seria legal construir isso. É um armário de cozinha compacto. Embaixo haverá espaço para mini geladeira e 4 gavetas de armazenamento total. Acima disso, vai ter uma bancada de pedra com uma estação de café e em cima disso vai ter uma prateleira ajustável com um micro-ondas. Por fim, colocarei uma moldura de gesso no topo para um toque especial. Certo, então vamos ver quanto compensado o vizinho tem na garagem dele e começar a construir. Isso me ajuda a criar mapas de corte e saber exatamente como cortar cada folha de compensado. E se você não conseguir colocar uma folha de tamanho completo no seu veículo, algo assim vai mostrar exatamente onde você deve pedir para o cara da loja de materiais cortar, para que você consiga levar para casa com mais facilidade. Após usar um castor selvagem para partir a folha ao meio, leve para casa e use sua serra de trilho para cortar mais e deixar todas as peças com bordas limpas. E quando você já tiver cortado elas em um tamanho manejável, pode ligar sua serra de bancada e cortar todas as peças restantes. Então fiz questão de anotar o único tipo de Kool-Aid que eu bebo. Com tudo já cortado na largura, pude cortar o comprimento na serra de meia esquadria. Depois vieram os rasgos e rebaixos. Para isso, troquei a lâmina da serra por uma com dentes FTG. Agora, isso é ginástica de truta fofa. E o importante de usar uma lâmina FTG é que ela faz um corte com o topo perfeitamente plano e bordas retas. Então, depois que ajustei para a altura certa, pude passar minhas peças. Depois, só movi a guia um pouquinho para o lado e passei todas as peças de novo. Testei um pedaço de compensado de 1/4 de polegada para ver se encaixava bem ali. Parece bom. Depois, aprofundei um pouco mais as ranhuras para que o fundo do armário deslize dentro delas. Para os demais encaixes e rebaixos, achei mais fácil usar só uma lâmina de encaixe. Sim, eu poderia usar a outra lâmina, mas esta é mais rápida e não precisa ajustar a guia. Depois que eu ajusto, é só deslizar a peça e pronto. Depois, para fazer os rasgos, eu coloco minha guia de sacrifício. Ela é presa diretamente na minha guia normal. Após apertar tudo, posso usar uma madeira de sucata para testes de corte, com ajustes mínimos. Bato levemente na guia, aproximando-a da lâmina até cortar na borda da peça. Quando eu acertar, posso deslizar as peças e elas terão um rebaixo perfeito de 3/4 de polegada na borda. Neste ponto estou pronto para começar a montar este armário. Comecei pelas laterais e, para me ajudar a manter tudo firme, prendi alguns desses suportes em formato de L. Depois que levantei as peças, pude ajustá-las para que ficassem no lugar e então conferir se mantive tudo alinhado. E como isso funcionou muito bem, fiz de novo e coloquei um grampo para apertar tudo. Agora, o divider vai no encaixe central. Então coloquei bastante cola, encaixei no lugar, alinhei os sulcos na parte de trás e depois coloquei alguns grampos. Em seguida Não fui eu, foi o armário. Sério. Então, em seguida, tirei isso da minha bancada e coloquei no chão para poder instalar os suportes. Agora basta colar e fixar as peças no lugar. Como não queria parafusos visíveis dentro ou fora do armário, usei só furos de bolso para escondê-los.
Depois posso fazer o outro. Quando os dois suportes frontais estavam fixados no lugar, eu pude deslizar os fundos do armário nos rasgos. Com eles no lugar, consegui colocar os dois suportes traseiros. Em seguida, cada armário ganha suportes para pregos. Eles são usados para que você possa parafusar através deles, por dentro do armário, quando chegar a hora de montá-lo na parede. Em seguida, usei esse gabarito inteligente para poder furar vários buracos, o que vai permitir que a prateleira de cima seja ajustável. Agora, depois que eu montei a estrutura do armário de base, pude passar para o armário superior. E essa parte foi montada praticamente do mesmo jeito. As laterais foram coladas na parte de cima, o fundo deslizou para o lugar e os suportes foram fixados na parte de trás. Tudo foi bem lixado. E então eu pude passar para a fabricação das molduras frontais. Cortei as tábuas no comprimento certo na serra de esquadria e depois em tiras na serra de bancada. A partir daí, eu apenas passei uma linha de cola na borda frontal do armário superior, coloquei no lugar e prendi com sargentos. E depois a mesma coisa do outro lado. E para o de cima, eu apenas cortei para encaixar exatamente entre os dois. Depois deixei secar, e eu sabia que estava pronto quando todos os meus grampos se dissolveram. Para a moldura frontal ao redor das gavetas foi um pouco mais trabalhoso. Comecei fixando o topo a um dos lados. Depois, usei meus blocos 3-2-1 para espaçar o próximo, de modo que ficasse exatamente 15 centímetros abaixo do de cima. E então eu o prendi. O próximo precisava ficar a 18 centímetros de distância, então tive que tirar o primeiro bloco e depois apoiá-lo na borda. E então eu só repeti esse processo até montar tudo. Quando terminei, pude colocar em cima do armário, mas aí percebi uma coisa. O lado do armário curva para dentro e preciso endireitá-lo antes de colar a moldura frontal. Então, para corrigir isso, coloquei um suporte dentro da outra metade do armário. Configurei um dos meus grampos de aperto como expansor e apliquei só a pressão necessária para endireitar. Depois, pude encaixar a moldura frontal bem por cima e então fixá-la no lugar. O restante da moldura frontal foi colocado facilmente. Depois lixei as bordas até nivelá-las com o armário. Com tudo pronto, comecei a trabalhar nas caixas das gavetas e a dar um toque especial nelas. Decidi revestir as bordas superiores com um pouco de nogueira totalmente desnecessária, porque isso faz a caixa de gaveta de compensado comum ficar incrível. Então cortei várias tiras finas de acabamento na serra de bancada e depois colei elas nas bordas de todas as peças das minhas caixas de gaveta. Após secarem, consegui aparar as pontas com uma serra de corte rente. Agora eu precisava nivelar as bordas. Achei que essa tarefa seria ideal para meu super aparador 5000, patente pendente. Ele se encaixa na guia da minha serra de bancada, mas não alcança a superfície. Isso permite que a fita de borda deslize por baixo dele, enquanto a peça permanece plana contra a guia. Agora posso posicioná-lo exatamente contra a lâmina. Depois basta cortar o excesso da fita de borda dos dois lados para alinhar tudo. Quanto às caixas em si, não fiz nada de especial ao montá-las. Usei juntas simples, um pouco de cola e prendi com preguinhos. O fundo foi encaixado e depois a última peça foi pregada e pronto. Uma caixa de gaveta simples assim. Depois, para fazer os frontais das gavetas.
Eu agrupei o máximo de peças que deveriam ser idênticas, para poder cortá-las todas de uma vez. Isso garante que todas fiquem exatamente do mesmo comprimento. Além disso, rende uma cena bem satisfatória. Depois fui para a mesa de tupia, com meu trenó de encaixe e a fresa de trilho instalados. Cada um dos trilhos, as peças horizontais da frente da gaveta, recebe um entalhe em ambas as extremidades. Basicamente, no final fica assim mesmo. Em seguida, a outra fresa do conjunto é posicionada e ajustada para alinhar com o entalhe feito nos trilhos. Agora, todas as peças passam pela máquina e recebem um corte de canaleta na borda interna. E quando chega a hora de montá-las, na verdade, é até divertido. As peças praticamente se encaixam. Eu coloco um pouco de cola nas extremidades da travessa e encaixo nas laterais. Depois deslizo o painel frontal. E então coloco a outra travessa e dou algumas batidinhas para encaixar bem. Depois disso, coloco nas sargentos para fechar qualquer vão que tenha restado e deixo de lado para secar. Depois, colo um encaixe traseiro para ter onde parafusar quando for montar nas caixas das gavetas. E por fim, dou uma boa lixada em todos para finalizar. Dá para ver como os encaixes ficaram bonitos. Ficaram ótimos. Agora vou instalar as corrediças das gavetas, usando as tandem de montagem inferior da Blum. Já usei essas corrediças em vários outros projetos meus, e posso dizer com sinceridade que elas são as melhores corrediças de gaveta que você pode encontrar. Para instalá-las, optei por fixar alguns blocos espaçadores nas paredes laterais, assim pude parafusá-las diretamente neles. Elas também oferecem opções de montagem conforme o estilo do armário. Cada corrediça tem um pequeno pino na parte de trás que vai travar sua gaveta no trilho. E para encontrar exatamente onde esse pino vai encostar na caixa, normalmente eu só coloco minha caixa no lugar, centralizo direitinho e então dou uma martelada nela. Os pinos deixam uma pequena marca onde batem, então eu sei exatamente onde furar o rebaixo para eles. Cada conjunto de corrediças acompanha clipes fixados na parte frontal inferior das caixas das gavetas. Agora, cada caixa pode ser colocada em cima dos trilhos. Os pinos encaixam nos furos atrás e os clipes fixam a frente da gaveta com alguns cliques. E se você precisar remover a gaveta por qualquer motivo, é só apertar os clipes da frente e tudo sai facilmente. Muito fácil. Para instalar os trilhos restantes, fiz uma prateleira temporária com sobras de madeira e parafusei todos no lugar. Depois, usei alguns grampos para frentes de gaveta para segurar as frentes contra a parte da frente de cada caixa. Assim, garanti que estavam centralizadas e niveladas na abertura. Depois que cada uma estava bem posicionada, pude fixá-las no lugar com alguns parafusos de cabeça chata por dentro. E assim encerramos a parte das gavetas. Veja só. Tão suave, eu adoro isso. O próximo passo é a instalação da moldura de acabamento. Agora, eu só fiz isso algumas vezes e tenho certeza de que existem várias maneiras de fazer, mas vou mostrar como eu faço. Você pode comentar o quão burro sou por fazer assim. Basicamente, monto primeiro uma estrutura de 3 lados. Depois, na serra de minha esquadria, posso inclinar o chanfro para 33,9 graus. Em seguida, o esquadro é ajustado para 31,6 graus. Eu verifico se a lâmina não encosta na guia e posso colocar a moldura para fazer o primeiro corte. Agora eu preciso inverter o ângulo de inclinação e o esquadro para o outro lado para fazer o outro corte. Depois é só repetir isso para as peças restantes. E como não tem um jeito bom e fácil de prender isso, eu não uso cola de madeira comum. Em vez disso, eu só aplico bastante cola instantânea e ativador e seguro no lugar até secar. Isso pareceu funcionar muito bem. Em seguida, eu criei alguns espaçadores para levantar um pouco a coroa ao redor da borda externa da minha moldura, para dar um acabamento elegante. Quando achei que estava bom, preguei vários pregos para fixá-la. Agora, todo o conjunto pode simplesmente ser colocado em cima do armário e então parafusado no lugar. Tenho mais uma peça para fazer, que é o acabamento que vai ao redor da parte inferior interna do armário superior.
Isso vai esconder a borda inferior, onde ela encontra a bancada, e dar um acabamento melhor. Para medir o interior do armário, usei 2 pedaços de madeira e marquei onde se sobrepõem. Depois, é só alinhar eles no banco e aí posso usar uma fita métrica para medir exatamente. Com essa medida, fiz o corte em ângulo em uma ponta do acabamento e ajustei até chegar ao comprimento ideal na outra. E então colar eles no lugar. A de trás vai primeiro e depois as laterais. Eu finalizei as caixas das gavetas com óleo dinamarquês porque é super fácil de aplicar, não tem como exagerar e oferece uma proteção decente. E então o armário está praticamente pronto. Agora só precisa de pintura, uma bancada e ser instalado. Eu tirei todas as coisas do meu vizinho da minha garagem e abri espaço para um amigo meu vir e aplicar um pouco de cor nisso aqui. Eu poderia ter feito sozinho, mas teria estragado tudo. Esse cara é profissional, tem o equipamento certo, então o contratei e ele fez rapidinho. Depois, pedi ao meu fornecedor para cortar um lindo pedaço de quartzo com veias escuras maravilhosas, que vai combinar muito com a tinta escolhida. Assim que tínhamos todas as peças, meus amigos e eu as levamos para o norte, para o imóvel de aluguel, e montamos tudo lá. A bancada foi centralizada sobre o armário de base, o armário superior foi centralizado em cima disso e a prateleira interna foi instalada na altura certa. E ficou assim, tudo pronto. Ainda falta a geladeira, mas já colocamos o micro-ondas na prateleira para mostrar como ficará. A bancada ficou simplesmente linda e combina muito bem com o restante do armário. Adoro o acabamento em nogueira nas gavetas e os trilhos ocultos Bloom que as fazem deslizar suavemente. A moldura de acabamento transforma um armário comum em uma peça sofisticada e de destaque. No geral, ficou simplesmente incrível. Estou muito satisfeito com o resultado e mal posso esperar para instalar no cômodo. Mas, por enquanto, fiz exatamente o que você esperaria que eu fizesse com um móvel novo. Eu desmontei tudo e coloquei em um armário de armazenamento. O motivo é que vou reformar todo o cômodo ao longo dos próximos vídeos, então ele vai ter que ficar aqui por um tempo. Mas temos alguns planos legais e o cômodo vai ficar incrível quando tudo estiver pronto. Te incentivo a acompanhar e ver a transformação. Ei, se você aprendeu uma dica ou truque, se deu uma risada ou se simplesmente gostou do vídeo e do projeto, não se esqueça de clicar no botão de curtir e deixar um comentário aqui embaixo. E se você odiou, achou o projeto uma besteira e nunca mais quiser me assistir ou ver qualquer outro vídeo que eu fizer, não se esqueça de clicar no botão de curtir e deixar um comentário aqui embaixo. Bom, isso é tudo por agora. Muito obrigado por assistir. Se cuide e fique ligado para os erros de gravação. Até a próxima. Ai, eu preciso do meu martelo da persuasão. Fui prender esses sarrafos e percebi que eles estão curtos, mas na verdade os sarrafos não estão curtos. Eu fiz aquele rasgo para o divisor central no lugar errado. Então agora toda essa estrutura até agora está errada. E eu preciso descartar tudo, comprar outra chapa e começar tudo de novo. Poxa, cara, esse foi um erro de $90. Ai, Deus! Porque eu erro por uma pegada de 16º. Por que você não está entrando? Ah, ajuda se não estiver na marcha ré. Aí está. Ah. Certo, pedaços da minha serra estão caindo. Meu Deus, ao fazer o corte bruto não deixei espaço para a ponta. Meu Deus. Eu preciso comprar uma nova peça de acabamento. Meu Deus, o que acabou de acontecer? Beleza.
Ah, droga. Estou a 2 segundos de incendiar esse lugar inteiro. Droga, o que eu fiz? Ah, já sei o que eu fiz de errado. Quando ajustei a altura da fresa, deixei minha peça apoiada na superfície, esqueci de levar em conta a altura do trenó, e é por isso que meu espigão não é realmente um espigão. Ele nem está lá, está muito baixo. Preciso aumentar muito, então terei que refazer tudo, fazer outro desse. Idiota estúpido. Mas acabei de bater 10.000 passos. Que tal isso? É,